Vamos falar agora de saúde, então, sobre essa doença que está sendo melhor observada pela sociedade nesses últimos anos, que é a doença celíaca, mais conhecida como intolerância ao glúten. Você sabia que mais de 150 mil casos são diagnosticados por ano aqui no Brasil? Para batermos um papo sobre esse assunto, eu dou boa tarde à médica gastroenterologista pediatra Margarida Alba Winkler. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Bem, tu falou que essa sobremesa é uma delícia e é fácil de fazer, delícia. né? Sim, muito fácil de fazer. Então, a doença celíaca é uma intolerância somente ao glúten, doutora? Sim, a doença celíaca é uma doença que acontece em pessoas geneticamente predispostas e que pode se manifestar ao longo da vida desde que eu esteja comendo glúten, tá? Quando ela se manifesta na infância, ela tende a ser uma manifestação mais grave, mas não se sabe exatamente por quê. Tem alguns gatilhos, algumas coisas que podem fazer com que ela se desperte e desencadeie os sintomas apenas na idade adulta. Tá. Né? E os sintomas para criança e para adulto são os mesmos ou não? Na criança pequena, abaixo dos 2 anos, né, ela pode começar se manifestando com dificuldade de ganho de peso, diarreia, né, uma dor abdominal, distensão abdominal, e tem uma característica muito clara quando a doença é muito clássica, que ela não consegue ter massa muscular, então ela não tem coxinha, as coxas são magrinhas e não tem nádegas, né? Então é aquela criança que só tem uma barrigona. E os adultos? Os adultos pode variar, desde só dor abdominal, emagrecimento, aftas, pode ter diarreia, sim, né? Mas ela pode também se manifestar de maneira bem atípica, por exemplo, com infertilidade, abortos de repetição, má absorção de cálcio que pode se manifestar como fraturas, por exemplo, né? Anemia crônica, fraqueza, dificuldade de concentração. Então aí ela já entra numa miscelânea de coisas, né? Que às vezes a pessoa vai consultar e não tem alguma coisa, às vezes, muito clássica, muito típica, né? E o médico tem que estar atento, porque se você não pedir exames específicos para a doença, não vai conseguir fazer o diagnóstico. Tá, fez um barulhinho aqui, vocês não perceberam. Mas, ó, é uma doença que não tem cara, né? Como a doutora disse. Ó, vem aqui para mim, amado, por favor. Ela tem... Aqui é ao vivo, gente. Obrigada, querido. Não, ela tem uma cara clássica quando é na infância, tá? Porque assim, a criança normalmente nos primeiros 6 meses vai tomar leite. Sim. Ou leite materno, ou que seja, né, leite na mamadeira, né? Então leite de vaca. Os primeiros 6 meses normalmente é uma criança linda que não tem sintoma nenhum, está se desenvolvendo normalmente. A partir do momento que a mãe começa a introduzir os alimentos, né, ela começa às vezes a manifestar os sintomas. Então, geralmente, por volta entre 1 ano e 2 anos, na manifestação mais clássica. Algumas crianças também podem manifestar de uma maneira mais leve, né? Tipo, lá por 4 anos, 5 anos, simplesmente não crescendo. Então, o pediatra vai acompanhar ela anualmente e vai ver que essa criança não está crescendo, não está acompanhando o desenvolvimento. Ela entra igual, mesmo que seja na estatura, ela vai entrar igual no protocolo de investigação. Quais seriam os alimentos, então, que têm o glúten? A gente, muitas vezes, quem não tem a doença não está muito ligado nisso, né? Mas quais são esses alimentos? Então, o glúten é uma proteína que ela tem no trigo, tá? Na cevada, no centeio e na nossa aveia costuma ter também contaminação com o glúten. Entendi. Pelo cultivo. E o tratamento, como é que é feito? O tratamento consiste apenas em não comer o que tem glúten. Não existe hoje um medicamento ainda para isso. Entendi. É a pessoa realmente se abster de comer o glúten. De comer, tá. As pessoas que, antes de eu ver aqui, as pessoas que têm alguma dúvida, então elas têm que ir ao médico e pedir para fazer o teste para ver se é celíaco ou não, é isso? Então se, por exemplo, eu tenho algum sintoma, né, ou se eu tenho normalmente um familiar de primeiro grau, a gente sempre tria. Então, se eu faço um diagnóstico numa criança, eu sempre vou pedir exame para os pais e para os irmãos, para ver se, por exemplo, eles não estão
com quadro latente, assintomático, né? Para que a gente já possa orientar todos. Né? Mas a pessoa que tem algum sintoma que achar que se encaixa nisso, né, tem que falar com o médico para pedir o exame dos anticorpos que o corpo produz contra o glúten. Entendi. Porque ela é uma doença autoimune, então são anticorpos que o meu corpo produz contra o glúten e acaba afetando o meu corpo. Entendi. Olha, tem uma pergunta aqui já da Grace. Ela gostaria de saber a diferença da doença celíaca e da alergia ao glúten. Certo. A alergia ao glúten, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma alergia IgE mediada, que é o que nós estávamos conversando antes. A pessoa entra em contato e já na hora ela tem reação, geralmente até 6 horas ela tem reação, mas é mais imediato, né? Então eu posso ter edema na pele, alergia, inchar o lábio, sintoma respiratório, edema de glote, né, que é a alergia IgE mediada. E eu posso ter alergia do tipo tardia, tá? Que eu posso também ter sintomas muito parecidos, que são gastrointestinais, né? Como diarreia, como vômitos, dor abdominal, cólicas, né? Só que a diferença dessas alergias é que os exames não têm, eu vou coletar os exames, eu não tenho anticorpo, mas eu vou ter muito sintomatologia. E eu posso, com o tempo, me livrar dela, né? Ou seja, eu fico um tempo sem ingerir o glúten e depois eu fico bem. Eu posso passar um tempo, 1 ano, 2 anos, sendo alérgica e daqui a pouco eu posso me dessensibilizar. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que a gente já falou por alto, mas é bom reforçar, né? Boa tarde. Essa doença genética já nasce com ela ou pode ser adquirida? A gente estava conversando, né? Alguém já nasce celíaco? Ela é uma doença genética, sim. Tá. Então, para mim desenvolver essa doença, eu tenho que ter herdado essa genética, tá? Então, hoje já existem exames genéticos que eu vou saber se eu herdei isso, né? Que eles dizem que 99% das pessoas vão se encaixar nesses 2 genes. É muito raro você não ter esse gene e desenvolver a doença celíaca. Entendi. Então, eu tenho essa carga genética, mas eu preciso entrar em contato com o glúten e eu preciso ter um mecanismo de despertar dessa doença, desse gene, acordar ele e fazer com que ele comece a manifestar a doença, ou seja, produzir os anticorpos, e esses anticorpos, dependendo qual é o órgão que ele vai agir, eu vou ter os sintomas. Então, eu vou nascer sim, mas eu vou desenvolver em algum momento da minha vida ou não. Diga-se de passagem, não são todas as pessoas que têm a genética que vai desenvolver a doença.